Olá, eu sou o professor Evandro e vou conversar um pouquinho com você sobre Sócrates e o seu método. Quem foi Sócrates? Ele foi um filósofo grego que viveu no século V a.C., nasceu e morreu em Atenas. Seu pai era um escultor, a sua mãe era uma parteira. Ele casou, o nome da sua esposa era Xantipa e teve 3 filhos. Diz a tradição filosófica que ele era de aparência muito feia, mas em compensação ele era muito forte fisicamente, inclusive participou de várias guerras como um bravo guerreiro. Ele fez filosofia em praça pública, dialogando com as pessoas que o procuravam, as pessoas que ele encontrava. Então, nesse sentido, ele preferiu não escrever nada. Repito, Sócrates não escreveu nada. Então vocês podem perguntar, puxa, mas se ele não escreveu nada, como é que nós sabemos da sua vida, como é que ele fez filosofia? Bom, alguns dos seus conterrâneos escreveram sobre ele. O principal deles, que também foi discípulo, aluno de Sócrates, foi Platão. E Platão escreveu muitos diálogos filosóficos. Então nós devemos principalmente a ele, ao principal aluno de Sócrates, ao Platão, ou muitas informações acerca de Sócrates. Mas enfim, vamos na sequência eu vou conversar com vocês agora sobre em que consistia o método socrático. O método socrático está dividido em 2 passos. Vou conversar agora sobre o primeiro deles, que é a ironia. Sócrates era irônico, mas não era irônico no sentido negativo. Ele era irônico no sentido de que fazia-se de desentendido em relação a algum assunto para ouvir a opinião do seu oponente. Ouvindo a opinião do seu oponente, ele começava a questionar essa definição dada, até que o seu oponente reconhecesse que a opinião que ele tinha não estava certa. Então, o Sócrates era irônico no sentido de que ele fazia as pessoas repensarem aquilo que diziam, ou a opinião que elas tinham. Quando ele implantava a ironia, ele, em outras palavras, questionava as definições dadas. Por exemplo, no diálogo Laques, que o Platão escreveu, o tema gira em torno da coragem. O que é a coragem? É o tema do diálogo. Um dos interlocutores de Sócrates, já que Sócrates é o principal interlocutor dos diálogos platônicos, diz assim, bom, coragem é enfrentar tudo e todos. Sócrates se contrapõe a isso e faz o interlocutor pensar na seguinte situação. Bem, se coragem consiste em enfrentar tudo e todos, então se você estiver sozinho e 100 guerreiros estiverem contra você, você será corajoso enfrentando os 100 guerreiros? O interlocutor fica atônito. Não, é lógico que não. Então, quer dizer, isso é suicídio. Então, nem sempre definir coragem como enfrentar tudo e todos consiste numa boa definição do que seja coragem. Então, Sócrates faz o Laques, que é o interlocutor desse diálogo, que leva o diálogo Laques leva o nome do interlocutor Laques, que conversa com Sócrates. Então, Sócrates faz o Laques repensar na definição que tinha dado em relação à coragem. Se Sócrates estivesse hoje em nosso meio, ele, por exemplo, podia nos ouvir conversando sobre a amizade. E Sócrates chegaria, se aproximaria e perguntaria, mas o que é a amizade? E assim sobre vários outros assuntos. Sócrates chegava e buscava a essência das coisas, questionava, o que é isso que vocês estão conversando? Como disse anteriormente, Sócrates não pretendia humilhar as pessoas
usando a sua ironia, ou fingindo que pouco ou nada sabia acerca da questão. Sócrates queria fazer com que as pessoas repensassem, reformulassem as suas opiniões. E aí a gente entra na segunda fase do método socrático, que consiste na maiêutica. Maiêutica consiste na arte de dar luz às ideias. Sócrates comparava-se à sua mãe, que era uma parteira de profissão. Então, a mãe dele literalmente dava luz às crianças, aos bebês. Era uma parteira de profissão. Sócrates considerava-se um parteiro de almas, porque ele, dialogando, conversando com as pessoas, fazia com que elas reconhecessem a própria ignorância, ironia, e a partir daí reformulassem, reestruturassem os seus conceitos, as suas opiniões, as suas ideias. Essa é a fase da maiêutica. Reconstruir aquilo que com a ironia foi desconstruído. Talvez esse seja o fato, ou um dos fatos que os atenienses tenham condenado Sócrates. Inclusive Diógenes Laertius, que é um historiador da filosofia antiga, chega a dizer que às vezes algumas pessoas chegavam ao ponto de querer bater no Sócrates, porque o Sócrates questionava as definições dadas. Algumas pessoas se incomodavam com isso. Já imaginou se alguém chegasse e perguntasse: puxa, mas o que é isso? O que é tal coisa? Né? Então Sócrates tornou-se na sociedade ateniense um chato, um moscardo, um moscão que incomodou muito. E talvez por isso tenha sido condenado à morte. Então, nisso consiste o método socrático. Ironia, o Sócrates faz com que as pessoas reconheçam a sua própria ignorância ou as suas definições tidas como claras, tidas como dogmas, e a maiêutica é o segundo passo em que o indivíduo reestrutura o pensamento ou busca reformular o conhecimento antes minado de dúvida ou de perguntas.